Oi! A pergunta de hoje é uma pergunta silenciosa. Quando foi a última vez que você se permitiu fazer algo sem o peso da opinião alheia? Quando foi a última vez que você se permitiu fazer algo sem o peso da opinião alheia? Esse aqui é o Antiperfeitas SA, o podcast que entendeu que ser exemplar não é mais uma opção. Aqui a gente não dá resposta, a gente pergunta. Eu sou Ana Martins e essa é a Sociedade Anônima das Mulheres que decidiram que ser perfeita não é mais o plano. Sabe quando você ouve uma música no ônibus que dá meio que vontade de dançar, mas você fica parado assim, ó, fingindo que não é com você? Sabe quando você come sozinha num restaurante e fica olhando no celular, mesmo sem ler nada, só para não parecer que você tá sem amigo? Ou quando você quer comprar aquela roupa colorida, mas escolhe a preta para não chamar a atenção? Ou quando você ri alto numa festa e na sequência meio que dá aquela segurada, pensando: "Nossa, mas eu tô passando vergonha". Parece que tem sempre alguém te olhando dentro da sua cabeça e você nem percebe mais. Hoje a gente vai falar sobre essa câmera invisível. Então vem comigo que a gente tem bastante coisa para dividir hoje. E aí, hoje, eu quero abrir esse episódio meio que invertendo a ordem que eu estava fazendo nos últimos episódios. Porque normalmente eu estava contando as minhas histórias pessoais no final do episódio e dessa vez eu vou contar a minha história pessoal aqui, bem no começo. Eu sou uma pessoa que eu amo cantar alto dentro do carro, dirigindo. E aí, sabe o que aconteceu comigo? Aconteceu que quando eu estava no meu relacionamento abusivo, essa foi uma das coisas que foram ceifadas e tiradas de mim. Porque eu escutei um julgamento que falava assim: "Quem canta essa música?" E aí eu respondia toda empolgada: "Ah, é a fulana de tal". E a resposta vinha pra mim: "Deixa ela cantar sozinha". E dessa maneira eu fui perdendo meu brilho, eu fui perdendo meu vício e eu não cantava mais no carro. É assim que funciona essa voz dentro da sua cabeça. No meu caso, estava funcionando fora da minha cabeça mesmo. Eu tinha uma pessoa ali que definitivamente não jogava no meu time, não estava feliz com a forma com que eu me apresentava ao mundo e precisava ali me reprimir, me rebaixar o máximo que pudesse para poder se sentir melhor com ele. E eu caí que nem uma patinha nessa história. Eu fui me diminuindo para caber, eu fui retrocedendo essas minhas coisas e, no final das contas, eu era uma pessoa infeliz, totalmente drenada, totalmente fora de mim, totalmente ausente da minha própria personalidade. E isso é algo que eu gostaria muito que não acontecesse com você. Então, por isso, eu tô abrindo esse episódio aqui contando essa história pessoal que me é muito doída, mas que hoje naturalmente eu já superei, porque eu já sou a louca que vive cantando dentro do carro e dançando no meio da rua com meu fone de ouvido e não tô nem aí pro julgamento alheio. Mas não é tão fácil assim ainda para mim me libertar desses pensamentos do que os outros vão pensar ao meu respeito. Então, eu acho que esse episódio aqui vai ser um espaço para eu expurgar um pouco também dessa minha tendência a ficar ligando para o que os outros pensam sobre mim, mas também eu vou compartilhar algumas das coisas que eu já tentei na minha vida, porque sempre fui essa pessoa que ligava muito para a opinião alheia, que pensava muito sobre a opinião alheia. Hoje em dia, um pouco mais recuperada, porém ainda com algumas dificuldades. Então vamos lá. A verdade é que a mulher moderna vive performando 24 horas por dia.
Mesmo sozinha, mesmo em casa, mesmo sem ninguém olhando, essa câmera interna, ela tá sempre ligada. E como que isso se manifesta na nossa vida do nosso dia a dia? Você não consegue mais correr sem melhorar o seu pace. Você não consegue mais fazer yoga sem postar o seu tapetinho com uma frase profunda. Você não pode mais envelhecer sem parecer que você não está lutando contra o tempo ou contra a idade. Você também não está conseguindo trabalhar sem transformar a exaustão num símbolo de valor. Não consegue ler um livro só porque gostou, porque o livro acaba tendo que virar o livro que mudou a minha mentalidade. A gente desaprendeu a fazer as coisas só porque dão prazer pra gente. A gente não consegue mais fazer uma tarefa sem transformar em conquista, sem transformar em resultado ou em aprovação. A maioria de nós não consegue mais identificar o que faz por prazer próprio e o que faz para poder agradar o outro. Porque essa fronteira entre as duas coisas meio que desapareceu. E aí, de novo, o condicionamento é rei. Porque ser um objeto de avaliação desde criança, ai, que menininha bonita, ai, que comportada, ai, que graciosa, ai, nossa, como ela é linda. Todas essas frases ensinaram a gente que existir é ser vista. E aí, na vida adulta, a gente vira essa câmera interna para a gente mesmo, ligada 24/7. Então, você imagina o que sua mãe pensaria, o que o seu ex pensaria, e às vezes você quer provar para ele que você não é nada daquelas merdas que ele falou para você. Você pensa também como a sua amiga pensaria, o que a internet pensaria. E esse episódio é sobre uma coisa que parece pequena, mas que é o centro de tudo. Dançar sozinha, cantar no chuveiro, comer o que você ama, sem fotografar, sem compartilhar. Pintar um quadro ruim, se permitir ser ruim, escrever algo que ninguém vai ler. Meio pequena Miss Sunshine, sabe? Fazer porque quer, fazer porque tem vontade, fazer porque você é péssima naquilo, mas te dá muita alegria. Eu nem sempre, quando estava cantando no carro, estava super, ultra, mega afinada, mas eu estava cantando no carro, feliz da vida, fazendo porque estava dentro daquilo que eu tinha vontade de fazer. E aí eu fui cerceada. E essa tendência a se monitorar e a ser monitorada, eu inclusive, ela tem uma justificativa muito bonita, muito plausível, que é justamente essa de ser incluída, de fazer parte do rolê, de fazer parte daquele espaço que você gostaria de ocupar, às vezes até sem pensar se você realmente gostaria de ocupar aquele espaço. A maioria das mulheres modernas não vive a própria vida. Ela vive uma versão editada dessa vida que ela acha que é dela, com um público que existe só dentro da cabeça dela. E o pior, essa edição ficou tão automática que a gente nem percebe mais. Sabe aquela pessoa que está constantemente pensando: ai, mas todo mundo vai achar que eu sou doida. Ai, mas fulano, Beltrano vai falar mal de mim. Ai, mas depois que eu for embora, vão falar mal de mim. Essas vozes que a gente acha que existem e que a gente projeta nos outros, na verdade, é só essa voz que existe dentro da cabeça da gente. É esse medo do julgamento que a gente tem que acaba se concretizando em algo que eu gosto de chamar de profecia autorrealizável. Dentro da sua cabeça, você pinta o cenário mais apocalíptico que existe. E aquele cenário acaba se tornando real. Não porque ele seria um cenário real inevitavelmente, mas porque você se sabota e você acaba criando toda uma expectativa em cima daquele apocalipse e ele acaba se tornando real. Só que essa questão da opinião alheia
bem um problema fraco. É meio que uma arquitetura emocional interna de nós mulheres modernas que opera, parece que 100% do tempo. E aí aqui eu quero trazer algo que eu descobri pesquisando para esse episódio. Você já ouviu falar sobre Lazy Girl Job? Na tradução livre seria o emprego de uma garota preguiçosa. O emprego de uma garota preguiçosa, o trabalho de uma garota preguiçosa. Essa hashtag, ela soma mais de 35 milhões de impressões nas redes e ela fala sobre mulheres que mostram rotinas regadas a menos trabalho e mais tempo para si mesmas, seja para poder estudar ou para passear com um cachorro bem no meio do expediente, sabe? E por mais que possa parecer que é preguiça realmente, a atitude não tem nada a ver com preguiça, mas é sobre um movimento que reivindica que o bem-estar de uma mulher deve ser mais importante do que as pressões impostas pela glamorização do trabalho em excesso. Então, pode parecer um capricho de gente mimada, mas segue o fio aqui que eu acho que vai fazer sentido para você também, porque para mim acabou fazendo sentido. No primeiro momento, quando eu comecei a pesquisar sobre esse movimento, e eu entendi que é um movimento muito encabeçado pelas mulheres da geração Z, que são aí nascidas entre 1995 e 2010, e que são mulheres que acabaram indo para o mercado de trabalho bem na época da pandemia e que pegaram muito dessa coisa do home office. Então, esse movimento é muito mais sobre você ter noção de que o trabalho deve pagar as suas contas, mas não pode consumir mais do que é necessário. É sobre ter um equilíbrio tão grande entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional que você deveria sentir que está fazendo isso de uma maneira meio preguiçosa. É isso que a mulher que é meio que encabeçadora, que é líder desse movimento, fala. É uma americana, eu não guardei exatamente o nome dela. Então você entende que, no fundo, esse movimento é sobre denunciar um cenário antigo, que é dessa busca por soluções para precarização e para sobrecarga de trabalho, nos quais nós, mulheres, somos muito mais vítima. Ou seja, é sobre romper com essa lógica de sobrecarga. E aí eu acabei achando uma matéria da Marie Claire falando sobre isso. Então eu vou ler um trechinho dessa matéria aqui para vocês. Espera aí. Afinal, além de acumular em mais demandas para provar a sua excelência no trabalho, elas enfrentam novas jornadas em casa com o trabalho doméstico. No Brasil, as mulheres dedicam cerca de 9 horas por dia a mais ao trabalho doméstico do que os homens. Mulheres negras periféricas e mães solo são as mais sobrecarregadas e precarizadas. Em um Brasil profundamente desigual, são elas as que não podem se dar o luxo de serem lidas como preguiçosas. Afinal, se uma diarista decide de propósito deixar de limpar um cômodo da casa dos patrões, ela volta no outro dia? Acho que não. Pensemos. A grande verdade é que a gente foi treinada desde criança a ser objeto de avaliação. Eu tenho um hábito que eu acho muito legal, que é todas as vezes que eu convivo com crianças meninas, eu evito ao máximo usar esse tipo de frase. Ai, nossa, como você tá linda. Ai, que linda. Ai, como você é comportada. Ai, como você é educada. Nossa, como você fica quietinha. Eu evito muito a fazer esse tipo de elogio a meninas, justamente porque nós fomos socializadas a cumprir com essa demanda. E essa demanda, ela é colocada pra gente desde muito pequenas, desde muito crianças mesmo. Então, eu tenho esse hábito de olhar para uma criança menina, seja uma criança que eu tô ali encontrando na rua e não sei quem é,
ou crianças que eu convivo de fato, que são filhas de amigas, que são filhas que são parentes minhas, eu costumo usar os seguintes elogios para crianças meninas. Eu falo: nossa, como você é inteligente, como você consegue fazer o que você quer fazer. Eu sempre faço esse tipo de elogio, porque é importante que a gente comece a desconstruir esse tipo de pensamento, que a gente possa trazer elogios diferentes às nossas meninas e não apenas elogios falando sobre a aparência e sobre esse comportamento quieto, esse comportamento contido que é ensinado às meninas. Então, muitas vezes eu falo: nossa, isso, pula mesmo, brinca mesmo, quer usar um short, quer usar uma calça. Eu vou ser sempre a favor de fazer isso. Porque antes mesmo da gente aprender a falar, já é sinalizado pra gente se a gente é bonitinha ou não, se a gente é graciosa ou não, se a gente é educada ou não. Porque pra menina, ser elogiada é justamente essa primeira moeda de afeto. Para que a gente possa fazer um efeito de comparação, para menino, ser elogiado é meio que uma parte secundária. Ele é elogiado pelo que ele faz normalmente, pelo que ele é. E esse tipo de treinamento cria uma habilidade que é ímpar e ela é meio impressionante, que é essa capacidade de imaginar como que o outro vai ver a gente, mesmo antes da gente fazer alguma coisa, entende? Vira meio que uma situação contínua e aí vem a vida adulta. E nessa vida adulta, a simulação ela não para. Ela só ganha mais membros de tribunal interno. É a sua mãe, é o seu pai, é a sua sogra, é o seu chefe, é o seu ex, é a vizinha, é o seu cachorro, o Instagram, o LinkedIn, a amiga do trabalho, amiga entre muitas aspas, claro. São as redes sociais que vêm turbinadas de julgamento. E parece que as redes sociais intensificaram mais ainda esse comportamento, porque agora essa câmerazinha que eu mencionei lá no início do episódio, ela é literal. É quantas curtidas você vai ter, é quantos comentários você vai ter, é quantas pessoas te seguem ou deixam de te seguir. A gente performa em público e para o público que nem sempre existe, mas que está sempre pronto para ser somado. Somado em julgamento, somado em coisas que você deve ou não fazer, somado em regras. Então, o custo invisível disso é meio que a nossa perda do prazer espontâneo e essa sobrecarga grande que a gente enfrenta. Sabe essas coisas que a gente fazia meio que sem pensar, que dava alegria sem motivo pra gente? Essas coisas a gente foi abandonando aos poucos, porque parece que cada uma delas virou uma coisa que precisa ser justificada. Então pensa comigo, quando foi a última vez que você cantou alto sem se importar com quem ouvia, ou sem se importar se você estava no ritmo ou não, se você estava afinada ou não? Qual foi a última vez também que você dançou sozinha, sem ensaiar no espelho, ou sem se preocupar se você estava bonita ou não, se seus movimentos estavam bonitos ou não, simplesmente só curtiu a vibe? E quando foi a última vez que você escreveu algo sem pensar se alguém ia ler, se alguém não ia ler, meio que sem editar, só colocou os seus pensamentos para fora, meio que como essa ferramenta de simplesmente colocar tudo que está aqui dentro no seu papel? Inclusive, isso, abrindo um parêntese grande aqui, isso é uma técnica muito boa para quem está com a cabeça muito abarrotada de coisas, tá? É uma técnica muito legal da gente pegar um caderno e escrever todos os dias de manhã ou à noite. Aí vai depender de como é a sua rotina e de como você se sente. Se você sente que você
tem uma dificuldade de procrastinação, por exemplo, de manhã, talvez seja importante você tirar tudo que está dentro da sua cabeça e colocar no papel. Ou se você tem uma dificuldade de pegar no sono ou de manter o seu sono, talvez possa ser interessante você escrever à noite, meio que sem filtro mesmo, sem ter que fazer sentido, sem ter que construir um texto maravilhoso como se você fosse postar na internet. Não, é simplesmente um lugar para você descarregar os seus pensamentos. Dica dada, parêntese fechado. Vamos voltar para o nosso assunto, que é claro que no final das contas a gente acaba chegando quase sempre nos mesmos pontos. E aqui a indústria do wellness, ela lucra muito em cima disso, porque isso virou mais uma forma de você se monitorar. Então você precisa estar bem, você precisa estar centrada, você precisa ter a sua rotina matinal, fazer a sua manhã render, você precisa saber quanto está o seu pace, você precisa saber a quantos batimentos cardíacos você está, você precisa fazer o traqueamento do seu sono. Entende que a indústria do wellness, através desses relógios que podem rastrear a sua atividade durante todo o seu dia, entende que isso vira meio que uma rotina totalmente monitorada e vira mais performance. Agora, essa performance de autenticidade e agora isso vira mais performance. Só que agora ela é uma performance meio que disfarçada de autenticidade e você acredita que você está fazendo por você, porque é importante para você entender como o seu sono está indo, entender se você está evoluindo, melhorando o seu pace ou não, se você está fazendo tanto de atividade física que você deveria fazer. E aí o seu corpo deixou de ser sabedoria. O seu corpo deixou de liderar esses movimentos e você começou a fazer esses movimentos porque algo está dizendo para você que é importante fazer. E aí eu não quero ser uma pessoa que vai falar: ah, você não deve fazer esse rastreamento dos seus hábitos, você não deve saber aferir a sua pressão arterial, aferir os batimentos cardíacos e colecionar dados sobre você mesma enquanto você treina. Não é sobre isso, você pode inclusive fazer isso sim, mas fazer isso com uma consciência maior, entendendo que esses dados sim, eles podem fornecer algo importante para você, algo que vai falar sobre a sua saúde e que pode sim sinalizar alguma coisa que não está funcionando de uma maneira adequada no seu sistema, mas você precisa entender qual que é o limiar, qual que é o limite entre isso ser algo realmente útil para você e quando se transforma em performance. Porque no final das contas, estão vendendo para você essa ideia de wellness, de bem-estar, mas no final das contas isso é só mais uma ferramenta de controle. Controle do seu corpo, controle de como você deve ou não se comportar, de como você deve ou não aparentar, de como você deve ou não lidar com os seus hábitos e com a sua aparência, enfim. São muitas coisas que é importante a gente levantar a poeira, levantar a bola aqui, para que você possa de fato entender se isso faz sentido para você ou não. Porque muito provavelmente essa ideia foi aí implantada na sua cabeça pela trend ou pela comparação e você nem percebeu, sabe? Então, a gente precisa entender que essa é uma ferramenta social de consumo e que faz com que você pareça bem ou não, que você seja aceita ou não, que você tenha a roupagem que é aceita socialmente ou não e ainda entenda isso como autenticidade. O patriarcado faz isso com nós mulheres desde muito tempo. Nós somos monitoradas e controladas para poder agradar a um padrão específico. Eu tenho arrepios e arrepios quando eu
escuto alguém falando que não gosta de mulheres com o corpo fora do padrão, porque isso é o gosto da pessoa. Não, isso não é o gosto da pessoa. Isso é um condicionamento mental que foi colocado ali e implantado de uma maneira tão sutil que fez com que a pessoa pensasse que isso é algo pessoal dela e no final das contas não é. Agora a gente está revivendo um pouco das trends dos anos 2000, das mulheres super magras, das cinturas baixas, das barriguinhas de fora. E quando você não tem um corpo que é totalmente aceito ali, você é julgada, porque você sai na rua e fala: nossa, mas será que ela não tá vendo que ela tá acima do peso? E até mesmo tem essas pessoas que podem ser da nossa família, que podem ser de amigos, que até mesmo podem ser só conhecidos que ficam fazendo meio que um policiamento do corpo alheio, sabe? Nossa, mas você engordou. Nossa, mas você não deveria emagrecer? E não é só sobre o seu peso, é sobre a forma com que você se apresenta também. Nossa, mas você vai pintar o seu cabelo dessa cor? Nossa, mas você vai mesmo falar não para essa pessoa? Nossa, mas você não vai cumprimentar a sua avó? Você não vai visitar a sua avó? Você não vai vir me visitar? Oh, meu Deus, eu sou uma mãe péssima. Entende que nós estamos sempre sendo condicionadas a fazer coisas para os outros, para agradar os outros, para cumprir com uma expectativa que é colocada sobre a gente. E aí se torna uma barreira invisível, porém muito forte, fazer algo para você. Fazer algo que não precisa do julgamento de ninguém, nem mesmo do seu, porque você foi condicionada a só fazer aquilo que é aceito. A indústria das redes sociais hoje quer a sua atenção e a sua atenção é um produto. A atenção dividida entre você e a situação alheia rende muito mais tempo de tela. Então, cada coisa que você parou de fazer por causa da opinião de outras pessoas é um pedaço de alegria que foi roubado de você, que foi expropriado de você. E você nem sabe quantos desses pedaços você perdeu, porque eles foram embora antes de você notar que eles estavam indo embora. E muitas vezes a gente nem nota que eles foram. A gente demora muito tempo para notar que esses pequenos pedacinhos de alegria dentro da gente foram embora. Então, olha só, você não precisa mais de público para performar, tá? Você é o seu próprio público e o seu próprio crítico. Funciona 24/7 e não cobra hora extra, mas custa caro. É importante que você compreenda que essa autocrítica, ela precisa ser muito balanceada. A gente já falou isso em alguns episódios passados, mas é importante que você entenda que você não precisa totalmente excluir a sua autocrítica, até porque a sua autocrítica ela pode te trazer lugares muito interessantes sobre você mesma. Mas é importante que você entenda que muitas vezes a sua autocrítica também é produto deste meio de socialização que a gente viveu. Então, entenda se é realmente uma autocrítica que faz sentido para você ou se é uma autocrítica que você foi treinada a ter. E aí, olha só o que pode se tornar interessante. Dentro desse mini tribunal que você montou para você, nessas audiências você pode meio que nomear essas coisas. Então, a minha sugestão é que você sente com papel, lápis e faça uma lista dessas vozes que ficam aí te julgando dentro da sua cabeça. Pode ser sua mãe, seu pai, seu ex, a sogra, a chefe ou o chefe, enfim, todas as pessoas que fizeram comentários ácidos sobre você,
coisas que você recebeu e foi impactada ali no Instagram ou no LinkedIn, coisas que você viveu há muito tempo atrás também, tipo, sei lá, aquela professora de educação física da 7ª série que foi super grossa com você. Inclusive, eu tenho uma muito boa para contar sobre isso. Vou abrir um parêntese aqui, mais um. Quando eu entrei na faculdade de artes, eu tive uma professora que, olha só o nível de ressentimento da pessoa também. Eu tive uma professora que olhou para minha cara e falou assim, no primeiro dia de aula, em que a gente foi se apresentar como turma, e olha só, não conhecia ninguém. E aí eu fui me apresentar, e quando ela foi rodando, né, era uma roda, e ela foi dando voz para cada uma das pessoas da roda poder falar um pouquinho sobre si, o seu nome. E quando chegou a minha vez, ela olhou assim para minha cara e falou assim: antes de você falar, eu só vou te dizer que essa sua cara de Barbie e as suas unhas vermelhas não vão durar nem 5 minutos na minha aula. Professora de pintura. Gente, eu guardo isso hoje, claro, como uma piada, mas demorei bastante tempo para poder superar esse comentário super passivo-agressivo que essa professora fez sobre mim, porque a gente estava ali num momento super leve, super tranquilo, e ela do nada soltou um super julgamento sobre a imagem que eu estava apresentando ali na aula dela. Enfim, engraçado hoje, mas na hora foi bem desconfortável. Então, fechando o nosso parêntese aqui, coloca todas essas vozes, todas essas pessoas, todas as situações nessa lista. Então, a voz da sua mãe que disse X, a voz do seu ex que disse Y, e a voz da internet que falou Z, sei lá. Nomeia. E nomear essas coisas faz com que elas fiquem menores. Confia em mim, é mágico. É mágico quando a gente começa a nomear esses julgamentos e a colocar eles no papel. Não faz no bloco de notas do celular, tá? Faz no papel. O gesto de você escrever é libertador. Faz e depois me conta aqui nos comentários como é que foi, porque nomear faz com que essas vozes fiquem menores. Você consegue meio que separar o que você pensa do que essas vozes pensam sobre você. Eu não sei se ficou meio confuso, mas eu acho que ficou claro o que eu quis dizer. Uma segunda coisa que eu gosto muito de fazer para dar uma amenizada nisso é, na verdade, é meio que um 2 em 1, tá? Que é ou uma ação sem testemunha, uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias, enfim. Ou fazer coisas inúteis. Aí eu recomendo que você faça meio que todo dia, pelo menos uma coisa inútil por dia, porque assim, quando a gente começa a dar utilidade para tudo o que a gente faz, a gente fica jogando de uma maneira muito perigosa com esse negócio do performar tudo na nossa vida. Então é muito importante que a gente comece a desensibilizar esse pensamento. E quando a gente também vai fazer essa coisa meio que sem testemunha, a gente pode fazer algo que a gente ama e que ninguém vai ver, que ninguém vai comentar, que ninguém vai julgar. Então, dançar sozinha na sala, cantar no chuveiro, pintar um quadro meio que ruim, sei lá, fazer aula de cerâmica e ser ruim em cerâmica também, cozinhar alguma gororoba para você, enfim, bota uma roupa que você nunca usaria em público e fica em casa com ela. Essa é meio que a brincadeira, é meio que um experimento. Você não conta para ninguém, não fotografa, não posta, não menciona, é só seu, tá? E aí você vai perceber uma coisa bem estranha com relação a isso. Talvez seja difícil, porque talvez você queira registrar aquele momento, porque você vai querer contar para alguém, porque você vai querer dar uma utilidade para aquela ação que você está executando. Então, esse desconforto é o tamanho da sua dependência dessa audiência interna, desse público interno.
E é exatamente por isso que esse experimento é importante, porque ele desensibiliza isso tudo aí dentro de você. E aí tem uma terceira ação que é meio que uma pergunta filtro. Funciona assim: antes de você fazer ou de você não fazer alguma coisa, você pergunta: se alguém soubesse que eu fiz isso, eu ainda faria essa coisa? Se a resposta for sim, é porque você já está agindo por você. Agora, se a resposta for não, não necessariamente você vai estar agindo errado, mas vale você escutar o que isso te diz sobre as suas próprias motivações, sabe? A pergunta, ela não é para poder te paralisar, ela é para trazer mais consciência para você. E aos poucos você vai escolhendo cada vez mais coisas em que a resposta é sim, em que você, sim, você faria em público e não teria problema nenhum. Você não precisa banir a opinião alheia, não é sobre isso que eu tô falando. Mas você precisa deixar de confundir ela com a sua, sabe? Esse é meio que um trabalho de vida adulta, de uma mulher que decidiu parar de ser exemplar, que decidiu que ser perfeita não é mais o plano. É uma vibe meio Miley Cyrus em Flowers, sabe? Eu posso comprar flores para mim, eu posso andar sozinha segurando a minha própria mão. Eu não preciso do outro para poder validar quem eu sou. E muitas vezes a sua grandiosidade, ela não é nem reconhecida pelas pessoas que estão ao seu redor, principalmente pelas pessoas que não são para estar com você. É claro que a gente pode contar com pessoas que vão ver as nossas grandiosidades e que muitas vezes vão até ajudar a gente a se lembrar delas. Mas é importante que a gente entenda que a gente mesma precisa ser o suficiente para a gente. E que fazer essas coisas um pouco sem filtro pode ser algo muito libertador para você e para sua criança interior, que ficou ali presa naquela história de que ela deveria fazer alguma coisa para poder ser considerada, vista, amada ou até mesmo para poder existir. Então, compre flores para você mesma, escreve seu próprio nome na areia, conversa com você mesma por horas e horas e horas, como diria a nossa diva Miley Cyrus, porque isso é um manifesto de uma ação que não precisa de testemunha. Combinado? Então, essas três ações que eu falei aqui, elas não são uma fórmula sequencial, também não é uma obrigação. É para você entender o que faz sentido para você e aplicar ou não isso daqui que eu trouxe. E se você tem alguma outra ação que você costuma usar no seu dia a dia para poder calar um pouco dessas vozes interiores, conta aqui pra gente nos comentários, porque é importante a gente ir cada vez mais criando ferramentas, criando formas de sair desse tribunal interno que reflete as opiniões alheias como se fossem as nossas. E aí impede a gente de ser realmente autêntica, de ter realmente coragem de assumir quem a gente verdadeiramente é e tirando esses nossos pequenos momentos de prazer e alegria com a gente. Você não precisa necessariamente desligar essa sua câmera interna. Ela possivelmente vai estar lá, mas é importante que você reconheça que ela existe e que você consiga, às vezes, agir mesmo com ela ligada. Lembrando que tudo que a gente falou aqui não é para chegar numa conclusão fechada, mas é para questionar e evoluir o seu pensamento. O que importa é a pergunta e que ela fique com você e não comigo. Então, se isso fez sentido para você, faz uma coisa para mim. Manda esse episódio para uma mulher que precisa ouvir ele. É assim que uma sociedade anônima cresce, com uma mulher entregando para outra. Segue o podcast na plataforma que você escuta e também se inscreve lá no canal do YouTube. No Instagram você me encontra como @souAnaMartins, Ana com 2 N's. Semana que vem tem episódio novo, pergunta nova
E a gente vai falar sobre o que aparece quando você silencia esse tribunal interno. Pequeno spoiler aqui para você, é mais bonito do que você imagina, tá? Te espero no próximo episódio.